Olá pessoal, bem-vindos à nossa aula. Decidi gravar esse vídeo mais para tirar algumas dúvidas, né, a respeito de máquinas em corrente contínua, tá? Nesse caso aqui do nosso exemplo, vou fazer uma questão envolvendo um gerador, tá? Então vou ler a questão para a gente entender rapidinho. Um gerador em derivação, tá? Só lembrando, no caso aqui é um gerador, ou seja, o que é um gerador? Ele converte energia mecânica, tá, em energia elétrica, correto? Diferentemente do motor. O motor ele converte energia elétrica em energia mecânica, tá? E nós temos diversos tipos de máquinas em corrente contínua, tá? Seja elas tipo série, em derivação e as suas variações. No nosso caso, nosso gerador em corrente contínua aqui é um gerador em derivação, né? Ou seja, os enrolamentos do rotor estão em paralelo com os enrolamentos de campo. Você pode encontrar também máquina ou gerador em derivação, ou shunt, ou paralelo, é a mesma coisa, tá? Então, continuando. Um gerador em derivação possui uma resistência de campo de 40 ohms. Onde é que está essa resistência de campo? Está aqui, ó, 40 ohms. Vou colocar em outra cor para facilitar você visualizar aí. Então, a resistência em derivação, né, ou seja, do campo, é 40 ohms. Está aqui. Uma resistência de armadura de 0,4 ohms. Onde é que está a armadura? Está aqui a armadura, né? Ou seja, percebam que a resistência, né, da armadura aqui está em paralelo com a resistência de campo, tá? Por isso que é um gerador em derivação. Beleza, continuando. Considerando que o gerador entrega para a carga, está aqui a nossa carga, né? Por isso que a corrente ela vem nesse sentido aqui, tá? Entrega para a carga uma corrente de 30 amperes, tá? Aqui a nossa correntezinha IL, né? Ou seja, I-load, né? A corrente da carga, 30 amperes, com a tensão nos terminais, né? Ou seja, no terminal dessa carga aqui, eu tenho uma tensão de quantos volts? 120 volts. Bacana, então, de posse de todas essas informações, deixa eu dar uma limpeza aqui na nossa figura. De posse de todas essas informações, tá? Vamos para a letra A. A nossa letra A diz o seguinte: eu quero a corrente de campo, né? Ou seja, eu quero o meu ID, a corrente de derivação, que é essa correntezinha aqui. Ora, gente, essa questão é muito básica, né? Se eu tenho a resistência e eu tenho a tensão em cima dessa resistência aqui, que é quem? 120 volts, aplico a lei de Ohm, né? Ou seja, que é a lei de Ohm? A resistência em derivação é uma relação entre a tensão em derivação aqui no caso, né, para a carga, dividido pela minha corrente em derivação, lei de Ohm. Ora, se eu quero a minha corrente em derivação, logo a minha corrente de derivação é a tensão sobre a resistência em derivação. Logo, a minha corrente de derivação é... Quanto é a nossa tensão aqui, gente? Está aqui, ó, 120, que é essa mesma tensão que está em cima desses terminais do meu resistor, né? Então, 120 volts dividido pela resistência de derivação, que é 40 ohms, né? Logo, 120 dividido por 40, ou seja, 12 dividido por 4 dá 3 amperes, ok? Então essa questão aqui, letra A, é muito elementar, correto? Vamos para a próxima, letra B. A corrente da armadura. Ora, se você perceber, a corrente da armadura está aqui, correto? Se eu olhar para esse nó aqui, percebam, pela primeira lei de Kirchhoff, né, ou LKC, lei de Kirchhoff para as correntes, que a soma das correntes que entram no nó é igual à soma das correntes que saem daquele nó, né? Ou seja, o nosso IA aqui vai ser quem? Que é a nossa corrente da armadura. Vai ser quem? O ID, que é a nossa corrente de derivação, mais IL, né? Que é a nossa corrente para a carga. Se eu já achei o ID, que é a corrente de derivação, e o IL, a corrente da carga, logo, né, a minha corrente de armadura vai ser, quanto é o meu ID? Descobri antes, 3 amperes.
mais quanto é a minha corrente para carga? 30 amperes, né? Logo, a minha corrente da armadura, né, vai ser 33 amperes. Tá? Então, bem simples aí, não tem muito o que bater cabeça, correto? Vamos para a letra C. As perdas no cobre. Percebam, gente, que as perdas no cobre, onde é que estão localizadas? As perdas no cobre são as perdas que se localizam na resistência, né, devido à resistência dos enrolamentos da máquina, né? No caso aqui é um gerador, tá? Ou seja, a corrente que vai passar nessa resistência dessa armadura, ou seja, do rotor, né? Eu tenho essas perdas aqui e eu também tenho as perdas com a corrente que vai passar nos enrolamentos, né? No fio, né? Do campo, tá? Então, logo, as minhas perdas no cobre, né, é a soma dessas duas perdas aqui, correto? Então, percebam que as perdas no cobre, né, na verdade, são devidas às perdas na armadura, correto? Mais as perdas aonde, gente? Em derivação, né? Ou seja, no campo. Correto? E como eu estou tratando de perda, né, devido à passagem da corrente elétrica numa resistência, tá? Vou dar uma equação geral aqui. Essas perdas, né, é um produto da resistência vezes a corrente que passa naquele fio ao quadrado, tá? Então, logo, né, se eu fazer por partes aqui, a minha perda da armadura, né, vai ser a resistência da armadura vezes a corrente da armadura ao quadrado. Logo, né, a resistência da armadura é quanto? 0,4 ohms. Vezes quanto é a corrente da armadura? Nós calculamos antes, dá 33 ao quadrado. Então, logo, né, as perdas na armadura, ou seja, as perdas devido à passagem da corrente elétrica no cobre, ou seja, nos fios do rotor, tá? Então, as nossas perdas da armadura vai ser 0,4 vezes 33 ao quadrado. Vou pedir auxílio aqui da minha velha e boa calculadora, né? Então, vamos lá, 33 ao quadrado, né, vezes 0,4. Vai dar igual a 435,6. 435,6. Lembrando que perda potência ativa é dada em watts, correto? Muito bem. Achamos a nossa perda na armadura, agora vamos achar a nossa perda em derivação, ou seja, devido à passagem da corrente elétrica nos fios do campo, que fica onde? No estator da máquina, né? Então, a nossa perda em derivação, né, vai ser igual a resistência em derivação vezes a minha corrente em derivação ao quadrado. Quanto é a minha resistência em derivação? Está aqui, ó, 40 ohms, vezes a minha corrente em derivação, que nós achamos lá no começo, 3 ao quadrado, tá? Então, as nossas perdas em derivação aqui vai ser 3 ao quadrado, 9. Essa aqui é muito prático, né? 9 vezes 4, 36. E eu tenho mais um zero aqui. Vai dar 360 watts, né? Beleza? Só lembrando aqui, ó, 3 ao quadrado, 9. 9 vezes 4, 36. Mais um zero. Nós temos 360 watts. Então, para finalizar, as perdas no cobre serão a soma, né, das duas perdas. Ou seja, 435,6 watts devido à perda na armadura, mais 360 watts devido à perda em derivação, ou seja, no campo. Consequentemente, para facilitar nossas contas, já está aqui, só vou somar mais os 360, vai dar 795,6 watts, correto? Bacana, beleza.
Então, finalizamos a letra C, que ele pedia as perdas no cobre. Vou colocar aqui do ladinho a última letra, que é a letra D, tá? O que é que ele pede aí? A eficiência com a carga, né, considerando que as perdas rotacionais sejam de 300 watts, tá? Ora, gente, o que é a eficiência? Né? A eficiência é uma relação entre a potência de quê? De saída sobre a potência de entrada mais as perdas, não é não? Ou seja, por exemplo, na verdade aqui, vamos tentar fazer uma relação. Seguinte, vou tentar explicar de novo aqui, para a gente ver se a gente não inverteu essa relação, né? Eu tenho uma máquina, né? Uma máquina qualquer aqui. Essa máquina aqui, no caso, eu tenho um gerador, né? Essa máquina, ela vai pegar a potência mecânica aqui, né, e converter em potência o que? Elétrica. Não é isso? Isso é um gerador. Só que no meio do caminho eu tenho o que, gente? Eu tenho perda, porque essa máquina ela não é perfeita, né? Então ela entra, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, ela entra 100 watts, tá? Ela entrega em potência elétrica 90 watts e perde 10 watts, né? Consequentemente, a minha eficiência aqui é de quanto, gente? É o quanto ela entregou, que é 90, dividido pelo que entrou, né? Que é 100 watts. Ou seja, tecnicamente, né, eu tenho 90% de eficiência, correto? Então, se eu for considerar essa lógica, né, o que é que a gente pode fazer? Então, o que é que a gente pode fazer? Vamos pensar. Ora, se eu tenho a saída e eu tenho a entrada, então eu tenho a eficiência, correto? Só que no meu caso, eu não sei quanto é que está entrando. Não sei. Mas eu sei o seguinte, que a potência de entrada, né, é o que, gente? A saída mais as perdas, não é não? Então, a potência de saída mais as perdas. Correto? Então, para a gente entender, essa minha relação aqui de eficiência é o quanto sai, né? Deixa eu fazer esse traço direito aqui, né? A minha eficiência é a potência de saída sobre a entrada. Só que eu não sei quanto é que é a entrada, mas eu sei quanto é que é a entrada com relação à saída. A entrada é a saída mais as perdas. Ó, se você somar, por exemplo, 90 que é a saída mais 10 que é as perdas, dá a entrada que é 100, né? Então, logo, a minha eficiência, né, é a potência de saída sobre a minha... Quanto é a entrada? É a potência de saída mais as perdas. Pronto. Agora sim, né? Bacana. Então, a minha eficiência aqui, gente, vai ser quanto? Ora, a minha eficiência vai ser a potência de saída aqui, tá? Que eu posso descobrir. É bem prático aqui de descobrir, né? Por exemplo, quanto é a minha potência de saída? Vou escrever aqui embaixo, ó. Olha lá, vamos lá. A potência de saída aqui, gente, vai ser V vezes I. Não é isso? A potência não é a tensão vezes a corrente. No caso, sendo de saída, quanto é a tensão de saída? Está aqui, 120. Quanto é a corrente de saída? Está aqui, ó, 30 amperes. Né? Então, logo, a minha potência de saída ficou acochadinho aqui. Nós vamos calcular, né, rapidão. 120 vezes 30. 3.600 watts. Então, a minha potência de saída, eu vou escrever assim para não borrar mais aqui. 3.600 watts. Então, a minha eficiência é quanto? Potência de saída. Quanto é a potência de saída? 3.600 watts. Dividido. Quanto é a potência de saída aqui embaixo? 3.600 watts. Mais, aí aqui vem um detalhe. Quantas são as minhas perdas? Ora, isso são as perdas totais, né? Sabemos que um gerador é uma máquina rotativa. Então, além das perdas, né, que ele tem no cobre, no núcleo, etc., né, ele também tem perdas rotacionais, ou seja, perdas mecânicas. Então, nós já calculamos as perdas no cobre da máquina, né, que são as perdas na armadura mais as perdas na derivação.
que chegando a um total de, tá aqui ó, 795,6 watts. Só que ele disse que além dessas perdas ainda tem mais quantos? 300 watts de potência de perdas rotacionais. Então, obviamente, eu tenho que somar os 795,6 de perdas no cobre, né, que nós já tínhamos calculado, mais os 300 de perdas rotacionais, em watts também, né, que vai dar os 1095,6. 1095,6, tá? Só para ficar bem claro aí, por que eu estou somando? Porque isso aqui são as perdas totais, tá? Porque eu estou calculando a eficiência, então eu tenho que somar nessas perdas totais as perdas no cobre, as perdas no núcleo, né? E as perdas rotacionais, tá? Só que peso no cobre, ok, eu tenho, né? Pesos rotacionais ele deu, que é quanto? 300 watts, ok, eu também vou somar. Essas perdas no núcleo ele não comentou, então desconsidero. E aí eu somo só as perdas no cobre, 795,6, mais as perdas rotacionais de 300 watts, deu os 1095,6. Então logo a minha eficiência dessa máquina aqui, né? Agora é só matemática básica. 3.600 dividido, cuidado ao parênteses aqui, porque eu vou somar agora, né? Tem que somar com tudo, dividir pela soma de tudo. 3.600 mais 1.095. 1095,6. Fecha o parênteses, dá 0,766, né? Ou seja, eu vou colocar o seguinte, ó, 0,7666 ou transformando percentualmente 76,66%, tá? Isso aqui é um N, tá, gente? Para mostrar aqui a eficiência, né? Então a eficiência da nossa máquina é 76,66%, tá? Então é uma questão não relativamente complicada, mas tem uma lógicazinha para ser seguida aí, tá bom? Qualquer dúvida, comenta aí. Até mais.